Muito mais. E vamos falar de assunto sério também. 25 de maio, hoje, é o Dia Nacional da Adoção de Crianças. Um assunto delicado, mas essencial para que o sofrimento de muitas crianças e adolescentes tenha fim e uma nova história possa ser escrita para cada uma delas. No Brasil, os números ainda são desanimadores, mas claro que existem casos que servem de incentivo para que mais famílias possam tirar esses filhos que aguardam nos abrigos, né? E para falar de tudo isso, eu recebo hoje a juíza da Vara da Infância e Juventude de Blumenau, Simone Faria Clotz, a coordenadora da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, Denise Alessandra Demer, e também a advogada, representante do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Blumenau e também mãe adotiva, a Angelina Mandel. Sejam bem-vindas. Ótimo ter vocês aqui para discutir um assunto que ano a ano a gente retoma, porque a gente tem que falar disso, né? Sejam bem-vindas. Obrigada pela oportunidade, por falar de assunto tão importante. Sem dúvida, né, doutora Simone? Vamos começar falando de uma questão de números. Pode colocar na tela, porque olha só, gente. 47 mil crianças no Brasil, 47 mil crianças e adolescentes crescem nos abrigos. Sabe o que isso significa? Estão aguardando famílias, estão ali na expectativa, né? E, além disso, apenas 7.300 estão aptas aí judicialmente para ser adotados. Isso também é um número assustador. Isso quer dizer que aí 40 mil estão sem expectativas, né? E, além disso, 33 mil pessoas estão habilitadas a adotar essas crianças. Essas informações, a gente colocou aí, são do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. Meninas, queria saber de vocês, diante desses números, a gente tem mais a trabalhar muito mais ou a comemorar? Eu acho que comemorar não é bem a palavra, né? É refletir, e o que eu tenho a dizer é que, na realidade, nem todas as crianças que estão institucionalizadas, elas vão ser adotadas ou vão ficar aptas à adoção. Por quê? Porque o primeiro direito da criança e do adolescente é de ser criado e educado no seio da sua família natural. E eles estão lá institucionalizados porque eles foram retirados do seio da sua família por uma situação de risco para a sua família se reestruturar para depois eles retornarem. E isso demanda um trâmite que a rede pública vai fazer com a sua família natural para depois ele retornar. Se a família natural, pai, mãe, não se reestruturar, tem que ver se tem família extensa, vó, tio, irmãos, e a última possibilidade, se não der certo, daí é a adoção. Por isso que tem tanta criança institucionalizada e outras poucas aptas à adoção. Bom, então a gente já viu aí o porquê que a gente sempre fala na lentidão e na burocracia. É preciso esse trâmite, não dá para pular etapas. Porém, o que vocês acham que seria possível fazer para quebrar um pouco isso, agilizar esse processo? Tem como? Na verdade, eu penso que não é exatamente agilizar o processo. Nós temos que ver um número. Nós temos 33 mil, falando em nível Brasil, né? Sim. 33 mil pretendentes à adoção que já estão habilitados. E temos não tantas crianças a mais que estão realmente disponíveis à adoção, né? Mas quem são essas crianças? E aí é que nós temos que olhar. Nós não temos casos de bebês ou crianças muito pequenas abrigadas. Nós temos crianças mais velhas. E aí nós vamos olhar para esses 33 mil interessados, qual é o desejo deles? Nós não estamos julgando, mas a questão é, o que eles pretendem? Que crianças nós temos disponíveis? Talvez aí nós encontramos a maior explicação, que não é necessariamente uma explicação na burocracia. Perfeito. Não que ela não aconteça. O Estado tem que tutelar essas crianças, ele tem que proteger, ele tem que cuidar para quem ele vai entregar. Certo? Mas esse processo é lento. Talvez podemos melhorar o tempo? Eu acredito que sim, não é verdade, doutora? Podemos melhorar, mas não é só isso. Porque aí você entra na questão de que existe um perfil de criança que os pais querem adotar, certo? Que é a criança até 3 anos no máximo. Não estamos julgando porque a gente entende que as famílias querem passar por todas as fases dessa criança, não é? Os casais pretendentes à adoção, eles têm o direito de querer um bebê recém-nascido, mas 80% do perfil dos cadastrados é esse.
criança de 0 a 3 anos, branca, menina, de olhos claros, nossa, sem doença e sem grupo de irmãos. Então é onde... tão cruel isso, mas a gente não cabe julgar, né? É onde o período de espera demora, né? Exato. E aí essa questão também de essa lentidão para se chegar no processo. A criança que chega lá, às vezes, no abrigo, às vezes com condição de ser adotada já de imediato, já nessa linha até os 3 anos. O tempo passa e ela não vai para uma família, ela acaba saindo desse perfil de adoção. Mas a criança não chega na instituição pronta para ser adotada. Exato. Existe uma ação de destituição do poder familiar para ser impetrada, que tem que tramitar. Os pais têm direito a se defender, os pais biológicos. E isso demanda um tempo. Muitas vezes é devagar, outras vezes mais rápido. Isso aí depende do caso concreto de cada criança, dependendo da característica de cada criança. Falando na destituição das famílias, isso vai ser avaliado muito a fundo, né? Porque às vezes se há a possibilidade de se recuperar essa família para que a criança fique no seio dessa família. O retorno à família natural é o direito primeiro das crianças. A gente tenta que ela volte à família natural. Muitas vezes a gente de pronto já sabe que não há possibilidade, ou até os próprios pais biológicos renunciam ao poder familiar. Daí sim, a criança obviamente vai logo para a adoção. Mas quando tem que tramitar todo o procedimento, daí demora mais um pouco. A Angelina é representante do GEAB, né, Angelina? Sim. O GEAB é Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Blumenau. O que vocês têm visto diante desses estudos? Está melhorando essa situação? Até eu acho que a própria população tem amadurecido em relação a isso? Sim, é o que a gente sempre coloca, né, no grupo. Não que a gente força ou que a gente diz que tem que adotar crianças maiores. A gente coloca a possibilidade de que são essas as crianças disponíveis e que, na verdade, com depoimentos e com exemplos e com casais que já adotaram crianças maiores ou até adolescentes de 14, 16 anos, que tem os desafios, que é difícil, que tem problema, vai ter... Mas a gente tenta mostrar o lado da possibilidade de dar uma chance para essa criança. Sem dúvida. Você é mãe adotiva, né? Sou. O amor é diferente? Eu acho que é maior. E assim, hoje, coincidentemente, né, tá fazendo 11 anos que a gente a conhece. Eu queria dar um beijo para ela, Stephanie. Stephanie, um beijo, querida. Olha que emoção. Vem a flor da pele, né, Angelina? Vem, com certeza. Quando você adotou a Stephanie, que idade ela tinha? Foi uma situação bem diferente. Ela tinha 1 ano e 7 meses. Né? Então já fazem 11 anos, ela está com 12 anos agora. Então, assim, também a gente mostra para o grupo, né, as dificuldades que a gente teve, como qualquer outra família tem. Que, né, a gente estava conversando ali fora, a doutora Denise é mãe adotiva, a doutora Simone é mãe natural. E assim, a gente... Tem desafios, como em toda família. Claro que as dificuldades são iguais. São as mesmas. Falávamos dos nossos filhos ali, enquanto aguardávamos, e os problemas e as situações são muito iguais. Sim. Exatamente. E daí e o grupo de apoio daí também assim, a gente trabalha dentro das nossas possibilidades, porque nós somos todos voluntários. Na verdade, hoje somos 4 casais e mais 1 ou 2 pessoas assim voluntárias que às vezes colaboram, né? Então, lá um casal adotou. A menina não aceitava o pai. Aí nós saímos, vamos domingo para o Ramiro fazer um piquenique, vamos lá para o Parque da Malve, vamos para... Aí vamos tirar uma foto com o pai agora, vamos tirar foto com a mãe. Criar, assim, motivos para se abraçar, se beijar, coisa. Para criar essa confiança. Né? Porque ela era uma menina que ela não podia ouvir falar o nome do pai. Falava, podia ser tio, vô, tia, avó, primo, tal, mas se falar pai, ela travava. Então já tinha uma história ali anterior. Você não acha, Angelina, que, assim, mesmo essas crianças maiores, adolescentes, que estão lá aguardando por um abrigo, por um lar, né, por uma família, de repente
fazer essa introdução, visitar, conhecer. Você não acha que nessas visitas o amor pode surgir de uma forma inesperada e que de repente se encontrem pais e filhos numa situação dessa? Sem dúvida. E aconteceram fatos, aconteceu um fato no grupo que a princípio foi um apadrinhamento afetivo. Olha aí. Mas com 2 ou 3 meses que eles estavam fazendo o apadrinhamento, já veio neles que não tinha volta mais. Viu? É disso que eu falo. E aí, no caso, não foi da comarca daqui, mas o juiz já percebeu também e já cogitou a possibilidade. E como ela tinha 13 anos, no Brasil inteiro não tinha ninguém que queria uma menina de 13 anos. Eles não estavam nem habilitados ainda, mas aí foi feito o trabalho todo do término do processo para adotar essa menina. E ela foi adotada por um decreto, mesmo. Né? E amor, tipo assim, não furaram fila, não nada. Foi tudo dentro da lei. Que quiser uma criança com aquele exato perfil. Sim, é desta maneira mesmo. O fato é que criança, seja uma adoção de uma criança muito pequena ou a adoção de uma criança maior, o que vai nortear o tempo inteiro é o amor. É a disponibilidade de ser pai, é a disponibilidade de ser mãe e a criança... Que nunca é fácil em qualquer situação. Exato. Inclusive, aproveitando isso que a gente está falando das crianças que estão com mais idade nesses abrigos, tem um depoimento que quem acompanhou a matéria no Jornal do Meio-Dia deve ter se emocionado. Então eu vou aproveitar, pedir licença para o Jornal do Meio-Dia e usar um trechinho, um depoimento de uma criança que, se você não se emocionar, olha, quero só ver. Pode rodar. Tinha nos meus momentos, tipo, que eu não via a hora de sair de lá, sabe? E realmente, porque pra gente o tempo não passa. Tipo, eles estão sendo uns pais maravilhosos pra mim, assim, sabe? Eu, tipo, gosto muito deles. Essa menina disse que a expectativa de ficar ali dia após dia esperando uma família que chegasse, tinha problemas também com os pais, enfim, né? E aí a espera que nunca acaba, né? Eu acho que se a gente olhar, como você disse, Denise, se o amor norteia todas essas ações, a gente vê um futuro melhor. E se hoje é o dia da adoção, nós temos que olhar para isso. Nós temos crianças como ela, esperando os pais. Nós estamos aqui em grande parte para sensibilizar e mostrar isso, de que há crianças com essa vivência, e não é uma, são várias, né? Se nós formos falar no estado, são 150 no estado. 150. É um número significativo. Então nós temos 150 coraçõezinhos lá, aguardando a sua família. Vamos abrir nossa cabeça, vamos refletir. Sou capaz de amar um bebê? Será que eu sou capaz de amar uma criança de 8 anos? E de 10? E quando eu conhecer, será que não é a de 12 que vai me impactar? Que eu vou me relacionar? Que eu vou me vincular imediatamente? Porque é mais ou menos assim que acontece. A gente tem que se abrir para discutir e pensar a respeito. A gente participa sempre dos encontros nacionais dos grupos, né, de apoio à adoção. E em Caxias do Sul, ano passado, o juiz de Recife apresentou um trabalho que eles fazem lá do jovem torcedor. O Esporte Clube Recife fez uma campanha lá, fizeram um apadrinhamento afetivo de alguns jovens até 16 anos, eu acho que eles tinham 15 ou 16 jovens e de até 16 anos. Arrumaram padrinhos para ir com eles ao jogo. Todos eles foram adotados. Olha, que bênção! Mas é importante que essas crianças não saibam que elas estão numa situação de adoção. Que alguém está olhando com esse